Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma reunião do Espiritismo Fraterno, de toda segunda-feira às 19 horas. É uma honra, né, receber vocês toda semana. E vamos iniciar fazendo a nossa prece. Então, para quem quiser, feche seus olhos. Vamos acalmar as nossas mentes, desacelerar os pensamentos, nos colocando à disposição da espiritualidade, esquecendo um pouco dos nossos problemas, dos nossos desafios diários, para que estejamos presentes e conectados nesse período que ficaremos estudando e alimentando o nosso espírito, o pão da vida, que é o Evangelho de Jesus. Vamos solicitar que a espiritualidade amiga, que se faz presente nesse trabalho, que tutela esses nossos encontros, nos auxilie, nos ampare, nos traga todo o discernimento, nos ajude a estarmos receptivos a todos os ensinamentos e conhecimentos de toda a troca que teremos essa noite. Agradecendo a Deus, Pai Divino Criador, agradecendo Jesus, nosso modelo, guia e mestre, e pedimos permissão para iniciar nossos estudos, nossos trabalhos, dando graças a Deus, graças a Jesus. Assim seja. Boa noite, gente. Que a paz do Mestre esteja conosco, por esse maravilhoso universo de Deus. Não posso deixar de começar sem ser com isso, hein? Senão à noite eu tomo puxão de orelha do meu mentor, ele puxa a minha orelha. Então, gente, nós vamos falar sobre mais uma lei, né? A Priscila, ela está sempre colocando as leis para a gente rever, e essa é mais uma lei de Deus. Vocês lembram que tem 10 leis de Deus ali, leis morais, que estão muito correlacionadas aos 10 mandamentos. Se a gente parar ali as leis de Deus, então tem a ver com os 10 mandamentos, que os 10 mandamentos também é de Deus, né? Moisés é que traz para nós os 10 mandamentos, Deus ali passou os 10 mandamentos ali para Moisés, de forma até psicografada, né? A gente vai ver que é uma psicografia direta. Por que eu estou falando isso? Porque lá Moisés, Deus, ele com fogo, ele escreve na pedra, né? Escreve na pedra. Então, uma psicografia direta. A psicografia é quando a gente escreve, né? O que os espíritos querem. Caso ali de Chico Xavier, que tinha psicografia, ele fazia ali, escrevia ali com o espírito, né? Que a gente vai ver mais para frente, aí, quem sabe um dia, esse tipo de psicografia, né? Psicografia direta é diretamente dos espíritos, lá de Deus, né? No caso específico ali de Moisés. Então, são as leis de Deus. E uma delas é a lei de sociedade. Então, veja, nós vivemos em sociedade é uma lei de Deus, porque nós não somos feitos para viver sozinhos, apesar que a gente de vez em quando fala, eu quero ficar sozinha, não quero ficar com ninguém, né? A gente se enche um pouco da vida, não sei se vocês acontece isso, comigo acontece, né? A gente fica cansada um pouco das pessoas, a gente fala, eu quero sumir, ficar sozinha, mas a gente não consegue ficar sozinha, a gente está sempre precisando do outro. Por exemplo, a gente precisa do padeiro ali que faz o pão. Nós precisamos do vendedor ali da padaria para vender o pão para nós. Nós precisamos ali do médico, nós precisamos do advogado, nós precisamos de todo mundo, né? Nós estamos unidos ali com essas pessoas nessa lei de sociedade, porque nós somos seres, como dizem, seres gregários. O que é ser gregário? Que vive em sociedade. Cada um na sua função, cada um fazendo alguma coisa dentro dessa sociedade, para poder sobreviver e viver. Então, a sociedade é uma lei de sociedade. Não adianta a gente falar assim, eu quero ir para uma ilha, sozinha lá. Eu não sei se vocês assistiram aquele filme, O Náufrago. Alguém assistiu esse filme, O Náufrago? Ele sozinho. Nossa. Você vê que ele teve a necessidade ali daquela bola ali, que tinha um nome, né? Qual é o nome da bola ali que ele tinha? Senhor Wilson. É o Wilson. Ele teve que criar uma figura ali para ele poder sobreviver ali na ilha. Veja que interessante, como é necessário o outro. E a gente, para poder fazer as coisas, e mesmo a gente evoluir espiritualmente, nós precisamos do outro. Às vezes o outro
é aquela pedrinha no sapato da gente, aquela pessoa que a gente tem dificuldades e problemas e que fazem com que a gente, vamos dizer assim, desenvolva em nós, por exemplo, a virtude da paciência. Então, o outro é aquela pessoa que talvez esteja precisando de nós e vai fazer com que a gente evolua e desenvolva a caridade, a solidariedade, a fraternidade. Então, veja, para o desenvolvimento das nossas virtudes, nós precisamos do outro. Aí você vai assim, mas é aquela pessoa que vive lá no mosteiro sozinha. Primeiro que ela não está sozinha no mosteiro, né, gente? Ela está com outras pessoas, não é não? Mesmo lá no mosteiro, eu sozinha. Aí você pode falar, mas ela está lá numa comunidade dentro do mosteiro e tem as suas dificuldades. Ela vive numa pequena sociedade. Aí você vai dizer, mas é aquela pessoa que é um ermitão. Com esse ermitão, ele não vai ter condição de exercitar essas virtudes que nós viemos fazer aqui. Nós viemos aqui para exercitar essas virtudes. Que virtudes? Todas as virtudes que vocês possam imaginar. Desde a paciência, que é aquilo que a gente tem bastante, né? Eu olho aí para vocês, eu vejo que vocês têm essa virtude, né? A paciência. Desde, por exemplo, a tolerância, a força, a fortaleza de você conseguir passar forte pelos problemas, entendeu? A fé, que você fortalece ali a sua fé, a fé dentro de você. Então, tudo isso, o ermitão fica difícil dele exercitar essas coisas sozinhos. Agora, aquela pessoa que está lá no mosteiro, o pessoal sempre dá isso, né, um mosteiro. Mas no mosteiro, deve ter lá o quê? Umas 40 pessoas ali dentro? 30, 40 pessoas, já é uma pequena sociedade. Já vai ter desentendimentos ali, não vai ter, não? Vai ter complicações, vai ter bondade. Você vai ter que exercitar tudo ali. Então, nós sempre precisamos do outro. Então, a lei da sociedade é uma lei de Deus. Deus fez isso, vamos dizer assim, pensado, poderíamos dizer assim. Ele fez isso mesmo para que a gente entenda que nós precisamos do outro. Você vai falar, mas eu não preciso de ninguém para viver. É mentira sua. Você vai olhar direitinho na sua vida, você vai ver de quantas pessoas você precisa. A roupa que você está vestindo, alguém que fez. Não foi alguém que fez essa roupa aí? A lã da roupa, ou a linha ali da roupa, alguém que teve que tirar ali produzir essa lã, essa linha, para você usar. Então, muitas pessoas, para você ter uma determinada coisa, inclusive esse computador que está aí na sua frente, foram necessárias para te trazer esse conforto que você tem. Então, essa história de eu não preciso de ninguém para viver, porque as pessoas, quando ficam nervosas, é isso que fala para outra, né? Eu não preciso de ninguém para viver. Eu não preciso de você. É mentira. Porque todos nós precisamos do outro, né? E ali, quando a gente está nessa lei da sociedade, é para desenvolver a lei maior que Jesus nos ensinou. Qual é mesmo? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, nós somos colocados em sociedade para aprender a amar o nosso próximo. Até o momento aí da evolução grande, que nós vamos chegar um dia, evoluímos muito, que nós vamos amar todos. Todos os nossos irmãos. Lembrar que nós somos irmãos. Então, mais ou menos é isso a lei de sociedade. Nós precisamos, é uma lei de Deus. Nós não estamos assim por acaso, é necessário. E essa necessidade também dessa vida social, de nós estarmos interagindo. Veja, como nós precisamos. Nós estamos aqui num grupo de Zoom, de Google Meet. Por quê que a gente está assim? Porque a gente precisa do outro. Dá para entender? A gente está com distanciamento, porque são regras aí que foram impostas para a gente, né, de distanciamento social. E a gente, como a gente precisa do outro, olha que interessante, nós estamos arranjando meios, imagine isso, essa situação, olha como tudo está no lugar, né? Você imagina essa situação de pandemia há mais ou menos uns 25 anos atrás, como é que seria? Dá para entender? Não teria Zoom, não teria Google Meet, não teria nada disso, olha a dificuldade. E a pessoa estaria sozinha dentro da sua casa. Nós temos essa condição de nós
sem telefone. Imagina, sem telefone celular, sem telefone nenhum, sem nada. Veja como nós procuramos a sociedade, a necessidade aí da sociedade, a necessidade social, como nós estamos unidos agora nessa necessidade social, né? Por exemplo, agora no Zoom. Eu preciso de todos vocês, não é? Eu preciso, estou dizendo aqui, francamente, para vocês, preciso de vocês. Agora, vocês também precisam de mim e de todos os outros que estão aqui no grupo. Olha que interessante. Então, é uma necessidade social. Para quê? Tudo isso para o nosso aprimoramento espiritual. Essa lei de sociedade, essa necessidade social, é tudo para nós nos aprimorarmos espiritualmente. Isso que a gente tem que entender. Por exemplo, a vida familiar e os laços de parentesco aí que a Priscila colocou. Por que a vida familiar ela é importante? Por mais que queiram destruir a família, né, a gente vê aí pessoas tentando destruir a família de qualquer jeito, a família tradicional, as pessoas, nós precisamos da família. A família é o nosso portinho seguro ali, né? Nossa mãe, nossos pais, nossos irmãos, por mais que a gente não dê bem com eles, eu acho que no dia que nós estamos unidos ali por laços sanguíneos, laços de coração. A família é aquele centro, aquele núcleo importantíssimo na vida das pessoas, porque é ali que nós começamos a entrar em contato com a sociedade. Olha que interessante, quando a gente era pequenininho, lá um aninho, que a gente não estava nem andando ainda direito, já estava sua mãe ali tentando deixar você em pé, ajudando, você caindo lá, se debatendo, e sua mãe ali, veja como você já precisava, porque o ser humano, ele precisa do outro, desde pequeno. A família é muito importante. Um animalzinho não acontece isso. Eu faço criação de cachorro aqui, eu vejo com os cachorros. A cadela ali fica um tempinho ali com os bichinhos, daqui a pouco ela já está jogando eles para lá. Meu filho, corre sozinho aí, não sei se vocês já viram com os filhotinhos como é que é. E ela já foi para correr, e o bichinho já vai sozinho se alimentar, ele vai buscar. Agora, o ser humano, não acontece assim. Os pais estão com os filhos lá com 40 anos dentro de casa, e estão tentando tocar, meu filho vai para a vida, meu filho vai... E os filhos estão 40 anos dentro de casa, né? Eu estou brincando aqui com vocês. Mas o filho está lá, precisando do pai, lá com 15 anos, 14 anos, 10 anos, 18, ultimamente 45, 50, né? Os pais estão com os filhos lá com 60 anos dentro de casa, não é não? O que vocês acham, ser humano? Como precisa dos pais aí? Então, a gente veja como é importante a família e esses laços de relação da família. E a gente sabe, espiritualmente falando, todos nós sabemos que estamos estudando espiritismo, que esses laços não são por acaso, de forma alguma. Muitas vezes, na família, a gente fala, mas eu não me dou bem com meu pai, não me dou bem com minha mãe. Provavelmente, uma outra encarnação, vocês tiveram algum desentendimento. Pode ter sido nessa? Pode. Mas, às vezes, essa falta de afinidade com alguém dentro da sua casa tem a ver com outras encarnações. A gente brinca brinca não, fala a verdade, inimigos das outras encarnações. E são colocadas na família, que essa sociedade, esse núcleo familiar, essa sociedade pequenininha, né, início, é a base da sociedade, é a família, né? Se a gente desintegra a família, a gente quebra a sociedade. Com a base da sociedade, a família, ali você vai aprender a amar aquelas pessoas. É por isso que nós somos colocados, às vezes, com pessoas que a gente não se dá bem. Eu tenho problemas aqui, eu vou contar para vocês, nós somos poucos, a Priscila não vai editar isso, mas na minha casa, por exemplo, eu tenho problemas com a minha cunhada, já contei isso assim para vocês, né? E eu acho que cunhado não é gente, cunhado também não faz parte da família, tenho dificuldade de achar isso. Mas não, e minha cunhada, eu acho que contei para vocês. Contei? Não vai me falar que é das Tupperware. Tupperware, gente. Esse final de semana ela levou três Tupperware. Ela veio aqui. Então a gente não tem condição, uma cunhada. A gente tem que aprender a amar essa cunhada. E não fui eu que escolhi. Presta atenção, eu escolhi minha cunhada. Quem escolheu minha cunhada? Foi meu irmão. Né? Escolheu lá a minha cunhada, depois ali eu vou ter que aprender a me dar bem com ela. Eu não pude falar nada, gente. Levou meus Tupperware, 3 Tupperware pequenininhos que eu tinha, certo?
E eu fiquei a ver navio mais uma vez o final de semana. Toda vez é isso, gente. Toda vez é isso. Ela leva o meu Tupperware e eu não posso falar nada, não posso discutir, né? Posso discutir mesmo porque caridade, né? Não posso discutir, não posso senão criar atrito com meu irmão. Ele vai falar, você está discutindo por causa de um mísero Tupperware? Mas não é isso, gente, é que amanhã eu vou ter que sair lá na Americana, né? Não sei se vocês aí têm a loja americana, vou ter que comprar uns 3, 4 Tupperware de volta, né? Então a gente tem problemas na família, com o familiar, né? A gente sempre tem um problema, tem sempre um familiar difícil dentro da família. E ele é colocado ali ou para nós ajudarmos esse familiar no crescimento espiritual, ou para nós nos relacionarmos bem com ele. Nós somos colocados ali para isso, para a gente voltar a entender, a amar esse espírito que muitas vezes foi inimigo nosso de outras encarnações. Não vou dizer que é todos, mas já foram, né? Esse caso específico da minha cunhada, eu estou achando que sim, né? Nós fomos inimigas na outra encarnação. Alguma coisa ela fez para mim, alguma coisa lá atrás. Tá bom, gente? Então, os laços de família são muito importantes. E vou dizer mais uma coisa. Esses laços de família, quando nós amamos mesmo essas pessoas, quando nós desencarnarmos, nós vamos encontrar com essas pessoas. Nós vamos estar junto com essas pessoas. Porque são laços de amor. Então, todas aquelas pessoas que nós amamos mesmo, nós vamos nos encontrar lá no mundo espiritual. Aquelas pessoas que nós temos apenas relações materiais, né, físicas, essas pessoas talvez a gente não encontre. Mas as pessoas que nós amamos, nossos amigos que nós amamos, aquelas pessoas que nós queremos bem, nós vamos encontrar lá no mundo espiritual. Tá bom? Eu acho que vocês não têm uma cunhada dessa, mas eu desejo, do fundo do coração, para aqueles que não têm uma cunhadinha dessa aí, vai ser boa para vocês, viu, gente? Não sei vocês aí com cunhada, né? Mas, ó, complicado, tá bom? Cunhado eu não tenho cunhado, graças a Deus. Porque cunhado já é diferente. Porque o cunhado, o que ele vem? Ele vem na sua casa, aí ele acende a televisão e põe os seus pezinhos em cima na sua mesinha, sujando toda a sua mesinha. E você não tem condição de falar nada para ele, né? Porque ele é marido da sua irmã. Como é que você vai falar alguma coisa? Porque cunhado é espaçoso, hein, gente? Não sei não. Eu não sei vocês, mas eu conheço por aqui. Tá bom? Tô brincando, hein, gente? Alguma dúvida? Aí, Priscila, quer falar alguma coisa? Você não tem cunhada, né, Priscila? Ah, no momento Professora. não. Oi. Boa noite a todos. Noite. Eu acho que hoje o estudo era para me assistir, viu? Porque eu me encontro exatamente num dilema tão grande, porque duas pessoas que eu amo muito não se dão de jeito nenhum. Vivem em conflito. Aí eu fico no meio, sabe? Tentando apaziguar as situações e não é fácil. Quando eu gosto de ser justa com as pessoas, eu não gosto de ser injusta. Aí quando não tá certo, eu dou apoio para um. Quando o outro tá certo, eu dou apoio para outro. Só que a situação estava ficando de um jeito que as duas pessoas ficavam assim, se alfinetando assim por qualquer coisa mesmo. E estavam se tornando assim bate-bocas cada vez mais frequentes e passando dos limites, faltando até mesmo a educação, né? Já estava para aquelas coisas verbais bem pesadas. E aí eu fico, meu Deus, eu queria entender qual é o meu papel para resolver esses dois espíritos que eu sei que nitidamente que já foram inimigos da outra encarnação. Eu fui usada para unir eles dois para fazerem, né, se entenderem, fazerem as pazes nessa encarnação, mas por mais que eu me esforce para ajudar, os dois não se esforçam para se ajudarem. E eu me encontro perdida. Eu fico sem chão, porque são duas pessoas que estão no meu coração, que eu amo muito. E eu não tenho como fazer assim, são escolhas difíceis, porque se eu sou por um, o outro reclama. Se eu sou pela outra, a outra reclama. E eu fico sem saber o que fazer, sem saber como agir. E às vezes me sinto até desgastada no meio de tudo isso. Fica tão pesado para mim a situação, que tem horas que eu digo, não, para mim chega, eu não aguento mais não. Entre a cruz e a espada, né?
Eu tô desgastada. É por isso que, tanto que já faz, acho que quase um mês que eu não tava mais fazendo o estudo, porque eu não tava com cabeça. Realmente, até a minha paz, a minha tranquilidade eu já não tinha mais. Porque quando as duas pessoas se encontravam no mesmo ambiente, pronto, vão já discutir. Pronto, vão já começar um bate-boca. Então, Alana, sabe o que está acontecendo? Nós estamos passando por um momento bem difícil. Não sei se aí acontece isso, se é isso que eu posso dizer para você. A situação que nós estamos vivendo, para nós que temos a espiritualidade, não sei se eles são espíritas, se tem isso. Para nós que temos a espiritualidade, estamos estudando, estamos nos encontrando, é diferente do que as pessoas que não têm essa espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, é fé. Não importa a religião. Pode ser católico, pode ser protestante, pode ser espírita, mas aquela pessoa que está voltada para o lado espiritual. Se ela não está sendo difícil. Então, a pessoa está nessa linha aí de, vamos dizer assim, de discussões, né? Linha, às vezes, de depressão. Eu não sei, não é o caso aí no seu, mas tem pessoas entrando em depressão. Por quê? Por causa da falta aí de fé, falta de entendimento espiritual. No seu caso particular, você tem esse entendimento espiritual, e bastante. Você tem muito. E aí, realmente, é para você estar atuando, sim. Nesse caso, eu particularmente acho que você tem que estar atuando. Mas não pondo-se de lado, mas sim fazendo que uma pessoa olhe as boas qualidades da outra. Entendeu? Tenta fazer assim. Fulano, olha, realmente eu acho que fez isso, mas veja o lado bom dessa pessoa. Essa pessoa tem esse lado aqui. Essa pessoa é assim, eu não sei qual é o nível de familiar, mas você começar a fazer as pessoas olharem o lado positivo. Porque todos nós temos lado positivo e todos nós temos lado negativo, né? O nível evolutivo que nós estamos, nós somos assim. Nós temos coisas boas, coisas ruins. Infelizmente, as pessoas veem só o lado negativo. Então, pega pequenos detalhes que a pessoa faz e começa a discutir naquele detalhe ali. Por exemplo, eu com meu pai aqui, vou dar um exemplo para você. Eu estou na cozinha fazendo o almoço. Meu pai entra no meio da cozinha. Sempre uma discussão com ele. Fala, pai, você não está vendo que eu estou fazendo o almoço agora? Não, mas eu quero entrar aqui agora. Dá para entender? Eu quero fazer isso. Assim, mas não é hora de você estar aí fazendo. Você está vendo que eu estou fazendo um arroz, fazendo soufflé, fazendo uma carne. Estou aqui e você está lavando o prato. No momento aqui, o espaço da cozinha é pequeno aqui na minha casa. É pequeno. Então, aí o que aconteceu? Eu cheguei à conclusão, aí você tem que ter a orientação da pessoa. E quando ele entra na cozinha, eu saio. Você entendeu? Eu deixo ele fazer tudo que ele está fazendo para não criar mais atrito. E aí depois eu volto. Estou te dando um exemplo pequenininho de um atrito que pode dar. E dá, porque nós estamos nessa situação. Por exemplo, meu pai não tem essa espiritualidade, ele não tem essa ligação, né? Ele tem outra forma de ver a vida. E a gente tem que respeitar, cada um tem a sua. E aí cria esse atrito, se a gente entrar nisso. E nós, que temos essa espiritualidade, no caso você, Ana, não entra nesse... Tenta você não entrar nesse furacão que acontece aí, que às vezes essas discussões, não tenta você entrar no meio da discussão. Tente ficar à parte, vendo a situação, olhando o seu bom senso que você tem. Eu já percebi aí, nós estamos juntos há bastante tempo com as suas perguntas, sua colocação, e vendo ali como você pode atuar, né? Sem ferir, sem magoar, porque você vai falar para um, aí o outro vai achar que você está do lado dele. Aí você vai falar para o outro, vai achar. Então, sem você aferir assim, olhar e mostrar ao outro o lado positivo. Porque provavelmente são pessoas que você ama, como você falou, e também se amam, ou não? Se amam, estão juntos, né? Também se amam, né? Geralmente eu peço para terem calma. Aí, mas por mais que eu comece, não, vamos ter calma, gente, calma, porque começam a bater boca e começam a passar dos limites no bate-boca. Aí eu tento pegar um e levar para um canto da casa para deixar o outro lá sozinho. Mas quando dá com pouco tempo, aí vem um e diz, ó, tá vendo isso aqui? É para me provocar. Aí depois, tá vendo isso aqui, ó? Eu já pedi para não fazer aqui e fica fazendo só para me irritar.
Aí Então, eu fico naquele fogo mas vai ver cruzado. que ele está fazendo essa pequena coisa, porque as pessoas estão pegando nas pequenas coisas. A situação hoje é isso. As pessoas estão pegando nas pequenas coisas. Talvez Verdade. a pessoa não fez isso de propósito, ela simplesmente fez. É o outro que está com essa... Como é que é? Ele está com essa... Visão. Como é que eu posso falar isso? Está com essa visão, né? Essa forma de ver. Essa visão do outro. O outro que está fazendo isso, o outro que está me provocando. E não está. Entendeu? Ele está simplesmente fazendo e está sem pensar. Aí é o caso de você, olha, gente, tá assim, vamos separar, vamos pensar, olha, essa pessoa é assim, ela tem essas qualidades. Quantos anos você conhece essa pessoa? Olha as qualidades que ela tem. Deixa essas coisinhas pequenas para lá. Tem coisa tão maior acontecendo e é só você olhar em volta, gente. São coisas gravíssimas que estão acontecendo em volta da gente, que essas coisinhas pequenas, né? E é que é a história, né? Às vezes aquela pedrinha que entra no nosso sapato, ela incomoda muito, né, gente? Coisinha pequena é que incomoda, né? Sabe aquela pedrinha que entra no sapato que você não consegue... Não, é coisa pequena. Às vezes uma coisa grande não vai incomodar tanto como uma pedrinha. Então a gente tem que ter delicadeza para tirar essa pedrinha, usar a inteligência, né? Para a gente poder fazer com que as pessoas tirem essas pedrinhas do sapato e vejam a grandeza que está acontecendo aí das coisas, para a gente pensar mais na vida maior, coisas maiores. Engraçado, professora, que assim, às vezes a gente costuma dizer, né, que pessoas adultas, os adultos é que têm mais consciência, né, de agir como adulto. E depois dessa pandemia, o que eu pude ver é que tem muitos adultos se comportando mais infantilmente do que uma própria criança. Porque até as crianças, assim, meus dois filhos, né, um adolescente e uma menina, né, eles têm um comportamento mais adulto e um pensamento mais, assim, mais de adulto do que os próprios adultos que moram aqui. E eu fico pensando, eu digo, nossa, ainda bem que né, as crianças estão tendo, né, um pensamento assim ainda já de, não, vamos fazer isso aqui não para evitar discussão, para não chatear ninguém, para não dar ênfase a mais outra discussão, outro bate-boca. Mas os adultos estão simplesmente... Por quê, Alana? Você mesma é estudiosa aí, você sabe por que acontece isso, que as crianças estão maiores que os adultos? Por que acontece isso? Eu acho que as crianças que estão vindo agora, essas crianças já são crianças já com uma evolução espiritual maior. Exatamente. Um crescimento espiritual maior. Tem adulto que não tem toda essa evolução. A gente também não pode exigir... A gente também não pode exigir de pessoas que não têm. A mesma coisa. Essa pessoa não me ama. Como é que... Se a pessoa ela nem se ama, como é que ela vai conseguir amar o outro? A gente fica exigindo muito. Mas por que essa pessoa fez isso? É porque ela é assim. Você não consegue exigir de uma pessoa mudanças bruscas. Ela é ainda assim. Ela ainda possui egoísmo, ela ainda é orgulhosa, ainda é vaidosa. Então, cada um, é aquela história, né? Cada um dá aquilo que tem. Então, dependendo aí da evolução espiritual, né? Qual é a evolução? A gente não sabe, né? Quem é mais evoluído ou não, mas é a evolução espiritual. E é o entendimento. Então, o que a gente está vendo muito é falta de compreensão que está acontecendo. Falta de compreensão, as pessoas pegando poucos detalhes. Às vezes são pessoas que moram na mesma casa, mas não conviviam muito. Uma coisa, mas agora são obrigadas a conviver. Estou vendo isso muito com marido e mulher, né? Marido e mulher, o marido saia para trabalhar, a mulher saia para trabalhar e não convivia muito. Não convivia muito, só há pouco tempo. Só que agora tem que conviver. E aí começa a ter discussão. E aí que é o momento da gente ter compreensão do outro, ter entendimento do outro, que cada um tem, né? A gente não convive. A gente não convive muito com as pessoas, nós somos obrigados e precisa sair essas brigas, essas discussões, às vezes desnecessárias, por coisa boba, gente. Coisa boa. Eu posso falar porque acontece isso, é coisa bobinha que faz, é uma pedrinha. E a gente faz um negócio gigante, né? Falta compreensão, né? E fora, obsessão, né? Porque fora a parte espiritual, que às vezes na casa tem espíritos ali também ajudando nas discussões. A gente não sabe. Por isso que é melhor, uma coisa boa e melhor que a gente deve fazer é a oração. O evangelho no lar, a oração,
todo mundo junto fazendo oração, coisa, porque o ambiente, quando ele fica assim, sempre tem uma interferência espiritual. Espíritos ali podem estar agindo também, espíritos inferiores, que eles adoram uma discussão, né? Espírito inferior. Vou ver se eu ponho um filmezinho, viu, Priscila? Sabe aquele grupo de comédia? Ah, tem, eu sei qual é. E ele tem o marido e a mulher. Amigos da Luz. Isso, Amigos da Luz, exatamente. Os Amigos da Luz? Que ele Amigos lá, da Luz. ela tá com ele ali, de repente começa uma discussão, porque os obsessores estão ali com o controle remoto dele. Você viu essa aí? Já vi. Põe lá no grupo, mostra pra Alana, manda pra Alana essa aí, e pro grupo, para vocês entenderem, porque eles gostam de uma discussão, que a gente fique brigando à toa aí, e tem interferência. Se a gente não tá bem cuidado aí, orar e vigiar, a gente cai nessa. Também cai nessa. Tá? É isso, Priscila? Mas, professora, eu preciso falar uma coisa agora que surgiu esse assunto, que faz tempo que aconteceu isso em janeiro. Lembra daquela live, Priscila, do perdão, que nós tínhamos feito? A professora não estava nessa live. Não. E eu comentei um assunto, lembra daquele assunto que eu comentei, que minha filha... Então, Priscila, uns 15 dias depois, eu estava em casa, já era umas 10 horas da noite, eu fui olhar o Face. Priscila, estava solicitação de amizade dessa pessoa, me pedindo amizade. Meu Deus, meu coração assim, saltou. Eu pensei, meu Deus, não tô acreditando nisso. Eu disse, o que eu faço? E eu dei amizade. Dei. Mas ficou ali, não entrei mais, né? Aí, quando eu fui entrar para ver mesmo se a amizade ainda estava ali, não encontrei nunca mais, Priscila. Ai, será que foi? Eu fico pensando, meu Deus, será que foi ela ou a espiritualidade tentando dizer que da minha parte já não... Só que a pessoa teve um ímpeto, só que o livre-arbítrio, se arrependeu. Né? Livre-arbítrio. Mas calma, tem cenas para os próximos capítulos. Já foi um passo, que legal. Olha só, gente. Que bom. Porque realmente o assunto hoje da lei de... Quer falar, professora? Desculpa, te interrompi. Não, pode falar, Priscila. Daqui a pouco eu tô saindo da live. Não, mas calma. Não sai ainda, não. Vou deixar você aí, tá, Priscila? Oh, meu Deus, não me abandona, não. A gente estava falando de lei de sociedade, eu achei muito pertinente os temas, colocando sempre para o atual momento que a gente está vivendo, né? Porque a gente realmente, que nem a professora falou, a gente tem que ter a ciência da importância de que a gente realmente precisa uns dos outros. Quantas vezes a gente se pega falando quando a gente vê essas notícias, quando a gente vê tanta coisa acontecendo, né? Tanta gente sofrendo de todas as formas, e a gente pensa, nossa, se eu pudesse, eu pegava um carro e ia para o campo, esquecer do mundo, viver na natureza, construir uma casinha. Só que as coisas não são assim. A gente não tem como fugir, né, do que está acontecendo. Até porque estamos vivendo algo em nível coletivo. Isso mostra do quanto a gente está ligado. Né? A gente está passando por uma prova coletiva. Então não tem como a gente se omitir, não tem como a gente fugir, se isentar de algo que a gente precisa passar. Né? Então a lei de sociedade ela nos ensina isso, porque muitas vezes a gente se acha autossuficiente, mas a própria roupa que a gente veste, a comida, as verduras, alguém plantou, alguém colheu, alguém comprou, alguém vendeu. Então assim, a gente precisa de todas as pessoas, todos nós somos úteis de alguma forma. A gente está ligado, né? E tanto que a prova que a gente está passando é uma prova coletiva, a gente não tem como se isentar, porque cada um de nós precisa passar por essa situação, cada um de nós tem um aprendizado a colher, tem um aprendizado a superar nessa situação, né? E uma coisa que me veio, que eu anotei para não esquecer, a espiritualidade que a professora estava falando e veio, né, como uma intuição. A espiritualidade é tão perfeita, o planejamento de Cristo, né, de nosso Deus, ele é tão perfeito que a pandemia ela veio no momento em que a tecnologia já estava mais consolidada. Por que não veio antes? Porque não era o momento. A gente não ia conseguir enfrentar do jeito que estamos enfrentando hoje. Porque a gente naturalmente se viu obrigado a nos reinventar. Estamos aqui nos encontrando online.
né? As casas espíritas se adaptando, as igrejas, os outros centros, né, se adaptando, e da importância que a gente precisa ainda desse calor mesmo que virtual humano, dessa troca, das pessoas que estão no próprio ambiente do mercado de trabalho se reinventando, vendo novas formas de conseguir ganhar dinheiro. Então, a espiritualidade, gente, é tão perfeita, tão amorosa. Nosso Pai é tão misericordioso que Ele colocou a pandemia no momento oportuno. A tecnologia já estava consolidada e nós temos total condição de superar. A gente não ia estar passando por isso se não tivéssemos condição de superar. Então, a gente precisa realmente confiar muito no que está acontecendo, confiar que a gente tem algo para aprender e que a gente vai superar todas essas dificuldades, né? E uma coisa importante, gente, é se liguem a Deus. Eu só vou deixar isso aqui para vocês. Se liguem a Deus, a Jesus. Cada vez mais se liguem. Porque momentos aí podem piorar, sabia? Eu não quero ser pessimista, mas nós, como conhecedores um pouquinho da doutrina, trabalhando em Jesus, em Deus, nós vamos ter que ajudar muitas pessoas da nossa família, presta atenção, como outras, fora da nossa família. Então, nós vamos ter que ser aí, como eu posso dizer, luzes. Como Jesus chama. Agentes da paz, agentes da luz. Agentes da paz, agentes da luz. Nós somos agentes da luz. Presta bem atenção que eu vou falar para vocês. Nós estamos numa guerra espiritual entre luz e trevas. E nós somos agentes da luz. Então, quanto mais conhecimento a gente tiver da espiritualidade, dos ensinamentos do Cristo, e isso estiver introjetado dentro do nosso coração, dentro de nós, e nós estivermos ligados cada vez mais a Deus, vai ser melhor para nós e aquelas pessoas que estão à nossa volta, né? Nossa família, nossos amigos. Então, nós temos que estar muito firmes na nossa fé, principalmente o que eventualmente possa vir pela frente. E à frente a gente não sabe, né? Aí à frente a gente não está sabendo aí o que pode vir a acontecer. Muitas coisas podem vir a acontecer, tanto boas quanto ruins. E é claro que isso vai depender do livre-arbítrio dos homens. Mas nós temos que estar muito preparados, sempre. Né? Nós somos como diz a Priscila, agentes da luz. E é verdade isso. Um dia eu conto para vocês por que eu estou falando isso. Um dia eu conto para vocês aí, especificamente, um negócio que aconteceu comigo, e nós somos isso. Então, eu digo para vocês, se aprofundem nos estudos de Deus, de Jesus, se ligue a Jesus, se ligue a Deus, que isso vai ser importante aí para frente, daqui para frente. E aí tem uma pergunta, viu, Priscila? Tem pessoas que querem... Eu vou ler. Eu posso falar uma coisa, perguntar uma coisa? Pode ir lá. Aconteceu uma coisa muito legal, eu tenho sensibilidade muito forte, mas nada assim estrondoso. Esses dias para trás eu estava meditando e eu vi um monte de espíritos, muitos espíritos subindo numa luz azul e parecia assim, me transmitiu paz, me transmitiu uma coisa legal. O que significa isso? Foi antes de ontem. Significa justamente isso, né? Se te transmitiu paz e coisa legal, são espíritos bons. Estão te dando força espiritual. Eles estão atuando muito. Nós estamos a duas forças que estão acontecendo, gente. A força do bem, de luz, desses espíritos maravilhosos, mentores aí que você viu, espíritos mais evoluídos, com trevas profundas. Nós estamos com é um negócio assim meio complicado que nós estamos nesse mundo. Então nós, aí como você está tendo essa visão, nós estamos do lado da luz. Queira vocês não queiram, nós estamos do lado da luz. Nós somos trabalhadores da luz. Quando eu falo da luz, é Jesus, é Deus, é do bem, tá? Por isso, o que aconteceu com você justamente foi uma experiência mostrando esses espíritos. Bom, se você tivesse visto espíritos e tivesse ficado mal, ruim, para baixo, não era uma coisa boa, né? Entendi.
Que lindo! Obrigada pela explicação. Eu estava É muito lindo que você teve. Nossa, é muito lindo. Na verdade, lisonjeada, que privilégio, que maravilha. Isso é muito bom. E foi sinal prazeroso, que tu tá eu senti sintonizada, tu tá na frequência a ponto de conseguir ter visto, ter sentido, né, essa presença. Foi muito rápido, sabe? Mas eu vi muitos espíritos, eram muitos mesmo, e subindo com a luz azul. E tava assim, o céu muito azul, tava muito claro, muito bonito. E foi uma coisa muito rápida. Que lindo, lindo. Aí eu fui e falei assim, gente, aí comentei com meu marido, virei e falei assim, nossa, eu preciso saber o significado, porque eu fiquei curiosa, né? A gente está num período de transição e tanto as trevas, como a professora falou, mas como a espiritualidade maior, a luz, ela está atuando e está nos amparando. Nós estamos sendo tutelados, estamos sendo cuidados, está tendo essa guerra, mas ao mesmo tempo a luz está vencendo. Vai vencer. Graças a Deus. É o que eu Obrigada falo pela explicação, vocês duas. Que isso. Bom, gente, eu vou ter que sair. Eu queria fazer uma pergunta para a professora Tereza. Quem é que está falando? Isaura. Oi? Oi, Isaura. Tudo bem, professora? Tudo bem, e você? Tudo bem. Antes de dizer que estou adorando as suas aulas, estou gostando muito, aprendendo bastante, né? Entrando assim, às vezes a gente não consigo ouvir todos um dia, mas eu estou tentando estudar e está me ajudando bastante. Você, a Pri, também com os ensinamentos que ela lê para a gente, né? Eu troco os nomes, tá? Não sei se eu troquei os nomes de ninguém, mas tudo bem, faz parte. Fui professora e desde que sou professora, eu sempre troquei o nome dos alunos, não é hoje que eu não vou trocar o nome das pessoas. Eu queria fazer um pedido para a senhora primeiro. Sim. A senhora comenta muito sobre livros, né? Os filmes a senhora já postou a listagem. Queria que se a senhora pudesse colocar para a gente a lista dos livros que a senhora fala, comenta. Eu andei pesquisando já, estou vendo, porque para a gente né, aprender mais, né? Vou colocar a lista dos livros, olha. Tem livro que vocês devem ler há 2000 anos. Esse eu já li também. 50 anos depois. Também já li. Ave Cristo. Ave Cristo li também. Renúncia. Vou reler todos, aí, né? Esses livros são lindos. Depois os livros de André Luiz. Nosso lar, Missionário da Luz. Já li. Mensageiros. Assim, esses que a senhora está falando para a gente na aula, que nem hoje a senhora falou do Herculano Pires. Hoje não, na última aula que eu assisti, hoje. Pires é o Espírito e o Tempo. Muito bom esse livro. Isso, eu já até vi agora, já vou comprar para eu poder ler tranquilamente. Esses livros que a senhora passa na aula para gente, que é importante. Às vezes eu tenho uma dificuldade auditiva, às vezes eu ouço errado as palavras, então eu preciso prestar muita atenção. Tá, eu vou fazer uma relação, passar para a Priscila para ela passar nos grupos. Uns livros bons aí que podem ler, tá bom? Tá. Joia. E uma pergunta sobre uma das primeiras aulas que eu não sei mexer nesse negócio aqui, sabe? No computador, eu tenho uma assim, eu estou no meu celular, mas estou aprendendo, sou nova, eu aprendo. Mas toda professora, eu vou falar uma coisa, a professora consegue aprender tudo. Eu estou aprendendo sozinha, fuçando, né, mexendo. É assim que a gente aprende mesmo. A minha pergunta é, se os espiritualistas, até escrevi para não esquecer, professor, se os espiritualistas não acreditam na vida após a morte, como podem classificar os anjos, em especial o anjo Gabriel, que falou com Maria sobre a concepção de Jesus? Então, como que eles encanam esses anjos? Eu fico muito confusa nisso. Primeiro que é assim, viu, Isaura? Os espiritualistas, eles acreditam sim que existe vida após a morte. Quem não acredita são os materialistas, né? Espiritualista é aquele que acredita que existe alguma coisa depois da morte. Então, por exemplo, os católicos, eles são espiritualistas. Os protestantes são espiritualistas. Toda religião é espiritualista.
Nós espíritas somos espiritualistas, tá? Então, o espírita é o espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Eu acho que eu comentei bem ali na primeira aula. Agora, o anjo Gabriel... Não, a minha pergunta é que eu não soube fazer. Para nós espíritas, o anjo Gabriel é um espírito elevadíssimo. É um espírito de alta envergadura, um espírito puro, bem elevado. Porque os anjos, para nós espíritas, são espíritos puros. Tá? Assim como os demônios são os espíritos impuros. Certo. A gente tem essa classificação. Então, todo anjo é um espírito puro, um espírito de alta envergadura. E o anjo significa o mensageiro, aquele que leva a mensagem de quem? De Deus. Então, os anjos são os mensageiros que levam a mensagem de Deus para o universo. Os anjos, que são os espíritos puros, na teologia católica, né, que são os mensageiros, espíritos puros, eles são criadores, co-criadores junto com Deus. Tá? Esse anjo específico, que é o anjo Gabriel, que esteve várias vezes aqui, eu estou falando da nossa visão, né? Tem a visão católica também. Ele veio alertar a Maria que ela ia receber esse espírito de alta envergadura que chamava de Jesus. Ele é o mensageiro de Deus, ele veio alertar. Então, você vai conceber, não é isso que ele fala? Ele vai conceber o Messias, o Jesus, tá? E Maria é um espírito também de alta envergadura. Maria é espírito de alta envergadura. Para os católicos, Maria não é divina, Maria é humana, mas com sentido divino, tá? Ela é humana. Mas para nós, Maria é um grande espírito, lógico, de grande envergadura, senão não teria recebido como filho um espírito como Jesus. Tá? Então, acho que você fez a confusão ali, porque todo espiritualista é aquele que acredita que existe a vida. Eu acho que eu perguntei errado. Eu fico pensando que, assim, eu sou de uma família espírita, tá? Desde pequena, nasci dentro do espiritismo. Eu não entendo, por exemplo, eu tenho na minha parte da minha família católicos. Se eles acreditam no anjo Gabriel, por que eles não acreditam que o espírito pode, um outro espírito, entendeu, professora? Que um outro espírito possa vir, né? A comunicação entre encarnados eles não acreditam na comunicação entre os espíritos com a gente, mas veja, há realmente um contrassenso, porque o anjo Gabriel é o espírito. É que na concepção teológica católica, anjo e arcanjo, serafim e todo esse tipo de coisa, eles não são criações como nós, seres aqui da Terra. Eles são criações privilegiadas. Entendeu? Deus criou esse número de anjos aí, e não é a nossa visão. A nossa visão é que todos nós um dia chegaremos a anjos. A visão espírita é que nós somos criados iguais, não existem privilégios em Deus. Deus não tem privilégios. Ali, no caso do anjo, ele é criado separado, ele não é um espírito como nós vemos. Eu não sei se estou deixando claro. Para nós, era essa dificuldade que eu não entendia. Ele é espírito também, né? Ele não é um espírito, ele é um anjo. É uma criação à parte da criação. Ele é criado separado. Deus cria os anjos. Depois ele cria os homens. Dá para entender? Não, entendi. Eu estou simplificando aqui para a gente entender. Então, os homens que vão ter espíritos nunca serão anjos, porque os anjos são uma criação separada. Isso é o catolicismo e o protestantismo, é diferente. É isso que eu não entendia, né? Fazer um nó na minha cabeça. Não tem a nó, porque nós não somos, nós somos espíritos. Porque a gente tem outra concepção. Né? É outra concepção, é outra teologia. Existe a teologia espírita, essa é outra teologia. A forma deles pensarem é diferente. Nós não, nós acreditamos que todos os espíritos, inclusive os anjos, foram criados simples e ignorantes. Bem simples. E através das reencarnações, eles vão alcançar a evolução espiritual até chegar a anjo. Então, o anjo, um dia foi um homem, vamos dizer assim, foi um homem. É um anjo.
Ele evoluiu Isso. tanto que ele chegou a anjo. É diferente da concepção católica, que eles foram criados à parte. Foram criados antes. Foram criados antes dos homens, dos anjos. Eu não tinha essa Ele visão já cria- católica, né? Deus já criou eles perfeitos, ali, maravilhosos e não teve evolução. Ele já criou. Deus quis e criou assim. É diferente. Tá? Entendi. Agora eu entendi qual é a Então, diferença. por isso que o católico ele não aceita a comunicação dos espíritos. Você veja, nós estamos tendo várias manifestações espirituais em Medjugorje, com a médium. E Medjugorje com Nossa Senhora. Nossa Senhora que se aparece em Medjugorje, várias, 40 anos de manifestação. Mas ali eles acreditam que não é um espírito, é Nossa Senhora, né, que está aparecendo no sentido mais divino, tá? Eles confundem um pouco. Deixa a gente atrapalhar. Bom, Bom, vamos continuar na nossa crença, que é melhor. Não, a gente tem que aprender todas, gente. Quanto Não, mais melhor. Acreditar que realmente existe a comunicação, que a gente sabe que tem, né? Que a gente está sempre em contato, e agora a gente está vendo muito falar sobre o universo, né? Que a gente só muda o nome, né? Mas a verdade é essa, a gente está ligado a todos, né? A tudo, né? Exatamente. Então, eu sempre me perguntei isso, mas eu nunca perguntei para ninguém. Eu nunca entendia por que se o anjo Gabriel falou com Maria, ele é um espírito, né? Como que eles aceitam e não aceitam essa comunicação entre os encarnados e os desencarnados, né? Mas se você pegar toda a Bíblia, tá cheia de comunicação de desencarnados. Isso, tá? É verdade, é que eu só peguei um exemplo, assim. É que eles falam isso, mas você pega o Antigo Testamento, tá cheio de comunicação. Saul e como é que é? Pode esquecer. De nome eu sou terrível, então... Tem comunicações lá, tem comunicações no Monte Tambor, lá o Elias se comunicando com Jesus na transfiguração. Em muitos lugares ali tem comunicações espirituais. Mas eles não acreditam, a gente não pode fazer nada, né? Cada um na sua crença. Cada um na sua crença. Tá bom? Obrigada, professora. Desculpe, acho que no começo eu não soube fazer bem a pergunta, mas a senhora entendeu o que eu queria perguntar, isso que é importante. Então tá bom, Priscila, tchau. Tchau. Priscila, gente, amanhã eu mando para você o vídeo, tá, de hoje. Cheguei atrasada aqui. Tá bom. Bom evangelho. Tchau, obrigada. tchau. Tchau. Então, deixa eu só colocar mais alguma coisa que eu ia colocar aqui, que sobre os laços de família, porque eu escolhi o tema sociedade e o tema dos laços de família, né, desse núcleo tão importante que a gente vive, e a pandemia também nos convidou a retomar, né, esse núcleo familiar, nos trouxe, né, nos convidou a voltarmos a conviver com pessoas, né? Então a pandemia nos trouxe essa oportunidade de retomar esses laços, e a gente não pode se enganar que existe um porquê estarmos na família que estamos inseridos hoje, né? A gente não foi por um acaso, não foi engano, é exatamente na hora certa, a existência certa, estarmos onde estamos, termos os pais que temos, os irmãos, os avós, os primos, os tios, o núcleo familiar, ele está inserido por um propósito maior e é de crescimento, por mais duro que seja, por mais difícil que às vezes sejam as relações, que nem a Alana colocou, né? Mas que a gente possa ser esse agente de luz, respeitando muito o livre-arbítrio um do outro, mas a gente procurando evoluir. É uma oportunidade da gente ter mais paciência com aquele ente que a gente tem dificuldade de lidar, da gente parar com a discussão, a gente seja aquele momento que a gente pare com a discussão, pare com a agressividade, que a gente cesse, né, o mal que está ocorrendo muitas vezes nos nossos lares, da gente convidar para fazer o evangelho no lar. Eu aqui em casa eu faço sozinha, né? Infelizmente as pessoas que moram aqui comigo não fazem, mas eu faço sozinha, né? Eu faço pelo menos a minha parte. Então, a gente poder ter, né, essa iniciativa de poder transformar o lar da gente,
né? Porque não é em vão onde a gente está. Os maridos, as esposas, os cônjuges, os filhos, tudo tem um porquê, né? Por mais difícil que às vezes pelas dificuldades, pelos desafios, às vezes são desafios de saúde, às vezes são desafios de convivência, inúmeros são as formas de desafios financeiros, mas a gente está ali por um propósito, e se a gente se colocar como aprendiz, mais fácil, mais adiantados nós iremos ser, mais fácil vai ser a convivência. A gente quer muito que a gente, quando está em casa, a gente quer que o outro mude, né? A gente fica com raiva daquela situação, só que se você parar para pensar, o núcleo da sua irritação é porque você quer que o outro seja diferente. E aí não é assim, gente. A pessoa só vai mudar quando ela quiser. Mas a gente pode mudar. A gente pode mudar a nossa percepção. No momento que a gente já entende, não, a pessoa é assim, é o momento dela, ela tem o livre-arbítrio dela, só quer ficar discutindo. Ok, eu vou parar por aqui. Isso traz uma paz, gente, isso traz uma maturidade, traz uma mudança, que querendo ou não, naturalmente o desenrolar da coisa, as relações vão mudando, vão amadurecendo, porque um conseguiu amadurecer. E querendo, que nem Jesus falou, que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Numa escuridão, basta acender um fósforo. A luz se faz. É a mesma coisa, gente. Então, é por isso que eu quis trazer esses temas de sociedade, para a gente entender que, por mais difícil que eu mesmo tenho vontade de ir todo final de semana ir para o campo, ficar 2 semanas, esquecer desse mundo, ligar a TV. Mas a gente sabe que não tem como, que a gente precisa, a gente se colocou à disposição de vir nessa existência, sabendo que íamos viver essa situação, essa pandemia. Então a gente sabe que tem que enfrentar, e cada um de nós tem um nível de aprendizado a tirar. Como a gente entender que o planejamento de Cristo, de nosso Deus, é tão perfeito, que colocou a pandemia no momento em que nós temos subsídios para enfrentar. Né? Olha como a medicina está avançando, a quantidade de vacina que está saindo cada semana é 24 mil. Imagina, o Brasil já está em 5º lugar de vacinação, 5º país que mais vacina no mundo, e agora Instituto Fiocruz, 24 milhões de vacinas mensais vai sair. Questão de até o final do ano muita gente vai ser vacinada. Então, assim, a gente avançou também na ciência. Então, a gente está passando pela pandemia, por esse desafio, no momento certo. Veio no momento certo, por mais duro que seja, né? Veio no momento certo e nós temos total condição de enfrentar, assim como também fomos convidados a trabalhar nosso autoconhecimento e retomar laços familiares. E a gente não está à toa com a família que nós viemos nessa existência. Temos que entender, temos que nos resignar, trabalhar o perdão, trabalhar a paciência, e quanto mais isso for aceito dentro do nosso íntimo, mais fácil a gente consegue. Nossa, a gente amadurece tanto. Aquilo que incomodava não incomoda mais. Isso é paz. Isso é paz interior, né? E Teovina, tu disse que queria fazer uma pergunta, né? Eu tenho uma outra também para responder. Exatamente. É bem assim, é um pouco antiga, porque eu tá com um ano exatamente agora, completando, que eu tive Covid, né? Uhum. E quando eu saí do período de isolamento, que está exatamente fazendo um ano, né? Hoje que eu voltei ao trabalho, aí eu fiquei, desde esse ano que eu tô com uma coisa na cabeça. Quando eu tive, eu fui mal mesmo, sabe? Só não precisei de ir para o hospital, mas eu fiquei aquela nostalgia, aquela fraqueza, sabe? Teve um momento de noite, teve um segundo. Eu enxergava, fiquei tudo, meu Deus, não estou enxergando, o que é isso? Eu estava só no quarto isolada. Eu não enxerguei nada, eu olhava assim, via tudo escuro. Aí eu fui dormir, sabe? Quando eu dormi, o sonho foi tão real, que parecia não era sonho, entende? Aí me veio aquela luz brilhosa vindo em minha direção. Uhum. Aquela... Ai, tá falhando um pouquinho. Falhou alguns... Deu aquela luz em direção a mim, Uhum. tão real que eu vi, brilhosa.
Aí eu me acordei assim, assustada, sabe? Porque eu pensei, o que é isso? Mas aí, de repente, me veio aquela tranquilidade. Pode ser na hora, pode ser uma bênção. Até hoje eu fiquei me perguntando. Mas eu, no meu íntimo, acredito que foi uma bênção, entende? Aí Tem dúvida ainda? Não tenho dúvida. Mas é porque, sabe por que te assustou? Te assustou porque é algo novo. Gente, não é todo dia que a gente tá sonhando, tá em transe, tá em desdobramento e a gente vê uma luz linda, né? Quem dera se a gente pudesse ver isso todo dia. Isso assusta. Porque é algo que tu não tá acostumado. A gente tá nesse mundo material, então quando a gente vê algo extrafísico, né? A gente... O que está acontecendo? Dá medo, dá estranhamento. E no teu caso, inúmeras são as hipóteses. Pode ter sido o seu mentor espiritual te visitando e você conseguiu ter acesso a vê-lo, porque os nossos mentores são espíritos superiores a nós. Não estou dizendo que são espíritos puros, mas são espíritos que têm um espírito que detém a responsabilidade de nos tutelar, de respeitar nosso livre-arbítrio, de nos acompanhar, de nos cuidar, com certeza é um espírito mais elevado, né? Totalmente desprendido, totalmente amor, né? É um espírito de amor sem pedir nada em troca. Os nossos anjos da guarda, mentores, como quiser dizer. Então, são espíritos muito iluminados. Como pode ter sido um familiar seu, como pode ter sido um médico da espiritualidade, né? Tem muitas pessoas que fazem orações e passes do grupo do Dr. Bezerra de Menezes, que é um grande espírito, ele tem uma falange enorme de médicos espirituais. Eu até recomendo para algumas pessoas, né, quando estão doentes, alguma coisa, eu digo, reza pedindo para a falange de Dr. Bezerra de Menezes te visitar durante a noite, te dar um remédio, um passe magnético, alguma coisa assim. Pode ter sido um médico da espiritualidade no momento que tu estava ainda com Covid, foi lá e te deu uma bênção, né, te dando uma luz para você se recuperar. Então, assim, inúmeras são. Só que uma coisa é certa, foi agentes da luz, foi a espiritualidade maior. E isso é lindo da gente saber, porque isso nos dá confiança de saber que existe, né? Que o bem existe, o bem é forte, o bem faz parte, né? Então, e tu tá até emocionada, porque é amor, é Deus mostrando o amor dele, o amor de Deus é infinito. É lindo, gente, tem cada relato que a gente lê, que a gente escuta de arrepiar, sabe? É verdade. Que bênção, e que tu receba muitas outras bênçãos, muito mais, e possa contar, compartilhar conosco. Sempre antes de dormir, é importante a gente fazer uma oração, agradecer, pedir para a espiritualidade nos colocar à disposição, para estudar, para trabalhar nosso autoconhecimento. Isso é muito bom, porque os mentores espirituais precisam, a espiritualidade maior precisa da nossa ajuda, precisa de nós encarnados, da nossa energia, do nosso ectoplasma. Então, assim, vamos sempre orar. Sempre é importante orar antes de dormir. Procurar não ver coisas muito pesadas, né? Fazer uma leitura edificante. Isso faz total diferença no período que a gente vai dormir. Faz muita diferença. Eu tive uma outra pergunta, eu não sei, te respondi, Teovina? Respondeu, obrigada. Isso. Eu tive uma outra pergunta também da Marina, que eu adorei. Porque assim, e eu tava pensando nisso nesses dias, se não foi ontem, eu sei que foi muito recente. Porque a gente fala muito de Maria, mãe de Jesus, e com certeza, né, Maria, hoje, no plano espiritual, ela é a mãe dos suicidas, ela trabalha ardentemente. A gente fala Vale dos Suicidas, mas não, ela trabalha junto com os espíritos que se suicidaram, dando amor, acolhimento, amorosidade. O trabalho dela é lindo, mas também não, mas a gente se fala muito pouco de José. E José, que foi pai de Jesus no plano físico, no nosso plano material. Gente, só o fato de ser pai de Jesus, pouca coisa esse espírito não era. É um espírito também de alta envergadura, que trabalha incessantemente
ele tem uma importância muito grande. Eu vou ver se eu consigo pesquisar bibliografias que falem um pouco mais de Jesus e de José, porque eu sei que existe, não sei se na literatura espírita, como também acho que literatura de história mesmo. É importante porque, com certeza, deveríamos falar mais de José, né? Porque José foi pai, né? Tem livro da Maria e não de José. Eu acredito que todos os livros que falam da biografia de Jesus citam José, né? Mas, com certeza, pouca coisa esse espírito não era. Ele veio com uma missão muito grande, ele foi devoto. Só o fato de ele ter conseguido compreender, ele acreditou em Maria, quando Maria disse que o anjo Gabriel chegou a ela, falando que ela ia ter um filho, né, o filho de Deus, coisa e tal, e chegar para São Germain, São José, exatamente, e ele é uma das falanges da Fraternidade Branca, né, e aí só de o fato de um homem como esse entender da missão que a Maria tinha, abraçar a causa, ele não tinha ego, ele não ficou, ai não, como assim vai ter um filho que não é meu, poderia ter achado que Maria estava mentindo, poderia, né, N coisas, não, ele entendeu a missão, e ele acompanhou Maria, abraçou a causa, né, tentou dar um melhor conforto, ele é um espírito muito elevado, né, espírito de grandiosidade. Ele cumpriu a missão dele, ele foi o pai de Jesus, né, no plano físico. Então, não, pouca coisa não é. É uma pena não falarmos muito, mas eu sei que José, assim como Maria, existe a Fraternidade Branca, que são os espíritos ascensionados. Ele é um espírito ascensionado, ele está com certeza trabalhando, atuando nesse momento de pandemia, né? Ele tutela o nosso planeta. Ele está junto na equipe de Cristo trabalhando pelo nosso planeta. Eu não sei bem que área específica, porque Maria a gente sabe que o trabalho dela maior é com suicidas, né? Mas ele é só citado nas biografias, ele é tão importante quanto Maria. Exatamente, ele é muito importante, né? É uma pena não ser tão citado. Eu não acho que Maria é mais importante ou José é importante. Os dois são importantes, né? Mas realmente é muito bom a gente lembrar dessa figura. Uma figura importantíssima que foi desprendida, que não teve ego masculino, que não desconfiou de Maria, abraçou a causa, abraçou Jesus, né? E cuidou dos dois e tentou dar todo o suporte que ele poderia dar naquela época, né? Então, ele é um espírito muito importante. E é importante a gente lembrar, né? São José, né? A gente tem que lembrar. E foi nesses dias, né? Acho que foi semana passada que tem a data dele, né? Acho que foi dia 19 de março, dia 19, dia 20 de março, eu sei que é dia de São José. Então, no catolicismo ele é lembrado, né? Eu acho que tem livro, só que acho que na esfera católica e histórica, eu acho que tem livro que fale sobre São José. Eu vou pesquisar e vou ver se eu mando nos grupos, que tem biografia dele, sim. O catolicismo lembra bastante, né, de São José. E vamos fazer nosso estudo do Evangelho, né? É importante a gente fazer. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Então, vamos lá. Hoje, o dia 19, né? Isso, dia 19. Foi semana passada, dia de São José, né? Realmente, temos que lembrar, sim, temos que agradecer, porque ele foi um grande homem e, com certeza, Maria estaria totalmente desamparada se José tivesse virado as costas para ela. Então, a gente realmente tem muito que agradecer a esse espírito de luz, iluminado, amoroso, desapegado, evoluído, né? Então, nós vamos estudar hoje no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, e vamos ler os itens 9 e 10, que está dentro do título de Causas Anteriores das Aflições. A gente vai continuar esse estudo. Vamos encerrar agora. Entretanto, não seria preciso crer que todo sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente o indício de uma falta determinada. São frequentemente simples provas escolhidas pelo espírito para acabar sua depuração e apresentar seu adiantamento.
Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova não é sempre uma expiação. Mas provas ou expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, porque o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. Um espírito pode, pois, ter adquirido um certo grau de elevação, mas querendo avançar, ainda solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual será tanto mais recompensado se sai vitorioso, quando a luta tenha sido mais penosa. Tais são, mais especialmente, essas pessoas de instinto naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parecem não ter trazido nada de mal de sua precedente existência e que suporta com uma resignação totalmente cristã as maiores dores, pedindo a Deus para suportar sem lamentações. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que excitam as queixas e compelem o homem à revolta contra Deus. O sofrimento que não excita lamentações pode, sem dúvida, ser uma expiação, mas é o indício de que ele foi antes escolhido voluntariamente do que imposto, e a prova de uma forte resolução, o que é um sinal de progresso. Os espíritos não podem aspirar à felicidade perfeita, senão quando são puros. Toda mancha lhes interdita a entrada nos mundos felizes. Tais são os passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais a entrada de uma cidade é interditada até que sejam purificados. É nas suas diversas existências corporais que os espíritos se despojam, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provas da vida adiantam, quando bem suportadas, como expiações, elas apagam as faltas e purificam. É o remédio que limpa a chaga e cura o enfermo. Quanto mais grave é o mal, mais o remédio deve ser enérgico. Aquele, pois, que sofre muito, deve dizer-se que tem muito a expiar, e se regozijar de ser logo curado. Depende dele, pela sua resignação. Tornar esse sofrimento proveitoso é de não perder-lhes o fruto pelas lamentações, sem o que estaria por recomeçar. Então, a gente vai concluir aqui as causas anteriores das aflições, entendendo que todas as provas que nós passamos, expiações, algumas podem ser escolhidas, quanto outras são impostas, né, para que a gente tenha a oportunidade de adiantar. Na verdade, todas elas, independente quando é imposta ou quando é escolha voluntária, elas servem para o nosso adiantamento. Só que depende para que a gente consiga adiantar, para que a gente consiga superar, né? É a nossa resignação, a nossa paciência, a nossa fé. E muitas vezes, quando a gente lamenta, quando a gente passa pelo desafio, pode ser que sejam provas que tenham sido impostas de acordo com faltas anteriores, tanto nessa existência como em outras existências, ou com a nossa própria rebeldia, porque muitas vezes a gente pede a prova e quando acontece, a gente se rebela, a gente se revolta, esquecendo que um dia a gente pediu lá atrás, né? Que a gente sabia da importância de ter que suportar a prova, de ter que passar pelo desafio. Mas a gente também tem muitos espíritos mais elevados que já conquistaram um grau de adiantamento, mas mesmo assim, porque é isso que vai acontecer conosco. Quanto mais adiantados nós formos, mais elevados, quando a gente realmente ter esse insight de entender, nossa, quanto mais eu aprender os desafios, eu resignar, eu vou amadurecer, eu vou me elevar, eu vou me tornar uma pessoa mais evoluída, vou me tornar um espírito mais evoluído, mais sábio, mais maduro, né, cada vez mais perto da minha pureza. A gente vai querer, né, passar pelas provas aí, e realmente a gente vai chegar nesse estágio. E alguns espíritos já estão nesse estágio e pedem pelas provas. Por exemplo, tem uma história que eu contei, né, que eu lembro sempre de Chico, que ele estava terminando uma reunião, já tinha terminado uma reunião mediúnica, estava conversando com os amigos dele. Eu acho que é Geraldo Campetti que conta essa história. E Chico Xavier do nada se levanta, porque era na casinha dele, né, que tinha as reuniões mediúnicas, a porta estava aberta, ele se levanta e se dirige até a porta, atravessa a rua da casa dele e vai falar com um mendigo. E todo mundo ficou sem entender. Ele passa uns minutos conversando com aquele mendigo e volta.
E aí ele fala, olha que engraçado, vocês não têm noção, eu fui até o outro lado da rua, prestigiar, cumprimentar um espírito de alta envergadura que vocês não fazem dimensão. Ele pediu a prova porque disse que já tinha passado por todas as provas, mas ele queria se depurar mais e mais e pediu para vir com total miséria. E quisera eu, e eu ainda nem sei se eu vou encontrar ele no plano espiritual. Então, uma lição linda que Chico nos ensina, né? Que ele foi lá cumprimentar aquele mendigo que, na verdade, é um espírito elevadíssimo, né? Que só a mediunidade de Chico, a sensibilidade de Chico poderia ver, né? Conseguir discernir, né? Conseguir ver, entender que aquele espírito era, né? Um espírito de luz, era um espírito mais elevado. E a gente tem vários exemplos, né? De espíritos que vem com essa vontade. Tem muitos espíritos também, eu não sei se é Bezerra de Menezes, eu sei que tem alguns espíritos que já tiveram a oportunidade de ir para outros planetas, para estudar, para mundos mais felizes, né? E falam, não, eu quero continuar na Terra. Enquanto eu tiver trabalho na Terra, eu quero continuar na Terra. E não são poucos, são muitos espíritos, né? Então, assim, a gente vai chegar nesse patamar. Mas como a gente vai chegar nesse patamar? Quando a gente realmente entender que as nossas diversas experiências corporais vão, pouco a pouco, depurando as nossas imperfeições, transformando em virtudes, e assim a gente vai evoluindo. Por isso que é importante as nossas existências, por isso que é importante a gente reencarnar, importante a gente saber atravessar os nossos desafios, com resignação, com abnegação, com paciência, com confiança. Como a professora falou, eu só tenho uma mensagem para deixar para vocês: tenham fé. Quando a gente tem uma vida que a gente trabalha a espiritualidade, que a gente tem fé, a gente enfrenta a vida de uma forma muito melhor. Quando a gente não tem espiritualidade trabalhada, quando a gente não tem fé, a gente só vê o que está acontecendo, a gente fica presa ao material, a gente vê o lado sempre negativo, a gente não consegue enxergar o bem nas pessoas. Aí é uma reação em cadeia de coisas negativas. Por isso que é importante a gente ter a fé, né? E essa pandemia, tudo que a gente tem vivido, tem nos forçado, tem nos convidado, forçado não, tem nos convidado a ter esse olhar diferente, né? A ter essa conduta diferente, um olhar, um pensamento. A gente tem várias formas de ver a vida. Será que a gente está vendo a vida sempre da mesma maneira? Ou a gente enxerga as coisas com fé? A gente confia? Por que a gente está vendo tantas pessoas com medo? Será que a gente precisava ter todo esse medo, esse pânico, esse pavor? Ou a gente devia confiar? Fazer a nossa parte, se cuidar do nosso próximo, mas ter fé. Então, assim, a fé é um sinal de maturidade do espírito. Quanto mais fé, mais confiança, mais fácil a gente amadurecer. Então, a gente conclui esse estudo de causas anteriores às aflições, entendendo que as aflições não precisam ser aflições. A gente pode entender que são desafios, que nós precisamos passar, que não vieram por engano, Deus não se engana, mas que são necessários a gente atravessar, e que quanto mais abnegação, quanto mais resignação, quanto mais paciência, mais fé, a gente vai evoluir, a gente vai passar por essas provas e mais perto da elevação espiritual a gente vai estar. É difícil, mas a gente precisa ter, né, essa visão. A pandemia, a gente não precisa ter esse medo todo, a gente tem que fazer a nossa parte, sim, a gente tem que se cuidar, a gente tem que usar máscara, tem que usar álcool gel, tem que manter o distanciamento social, temos todos esses protocolos, mas pânico a gente não precisa ter. Deus permitiu, é porque a gente precisa. A gente pode e deve fazer a nossa parte, deve ajudar as pessoas a ter fé. Se a gente vê alguém que está com pânico, com depressão, você não precisa tentar ajudar esse irmão, dizer que existe algo divino, alimentar a fé, a confiança. A gente vai enfrentar tudo isso de uma forma muito melhor. Sem disputa, sem discussão, como as pessoas estão discutindo, para quê? A pessoa pode pensar diferente de mim, pode votar em A, pode votar em B, mas a gente precisa saber conviver, se respeitar.
Se você fala que votou no fulano, a pessoa te odeia. Se você... Gente, tá uma loucura. Não, né? Então, assim, não vamos alimentar isso. Vamos tentar fazer nossa parte, dizer não briguem, vamos se unir, porque a gente tá passando todo mundo junto. A hora não é de discussão, de achar quem tá certo, quem tá errado, é a hora da gente se empenhar e se ajudar. E ao mesmo tempo eu vejo tanta gente ajudando os outros irmãos, isso está lindo, apesar das discussões, das disputas virtuais, mas eu estou vendo as pessoas ajudando, né? Eu vi um vídeo do senhor que estava no supermercado, ele entrou chorando, horrível o vídeo, né? Mas ao mesmo tempo acabou bem. Ele falou que não tinha dinheiro para dar comida pro filho dele no supermercado, a coisa mais triste o vídeo. Né? Eu estou sem emprego, perdi um emprego, eu preciso eu não tenho arroz, não tenho nada em casa, coisa e tal. Quando eu vi que começou outro dando dinheiro, outro dando uma cesta básica. Gente, tão lindo, tão lindo. Isso é a nossa evolução, a gente está evoluindo, a gente está mais solidário. Então, acho que é isso. Eu acabo falando demais também. Alguém quer falar alguma coisa? Vou empolgando, né? Mas é isso aí mesmo, como tu diz, né, Priscila? A gente não pode reclamar de nada. Nada acontece por acaso. E essa pandemia veio, foi para mostrar para a gente que a gente pode ser melhor do que é. Todos nós temos que ajudar o próximo, de alguma forma. Eu sei, porque eu senti também na pele, e sou grata, porque eu não precisei ser internada no hospital. Eu agradeço a Deus todos os dias por isso. E sou grata demais também por conta da pandemia, eu estar nesse grupo maravilhoso e eu estar aprendendo todos os dias algo novo, a me tornar uma pessoa melhor. Graças a Deus. Graças a Jesus. Graças a Deus mesmo. Isso eu acho que tem sido para todos nós. Todos nós. Eu não tenho nem palavras para falar. Né? O quanto para mim isso tem... Nunca imaginaria. Há um ano atrás a gente não tinha começado ainda nossos grupos. A 22 de março de 2020 eu ainda não imaginava estar aqui. Fazendo esses encontros com vocês. Não... É impressionante. Eu me lembro que em 2019 eu tive um sonho, vários outros eu conto também, tô tendo alguns sonhos bem legais também. Mas em 2019 eu ainda era casada e eu tive um sonho que eu estava dando uma palestra, falando de Jesus, e eu falava de Jesus de um jeito lindo que eu nunca tinha visto. E eu ainda comentei com meus maridos, eu falei, gente, eu fiz isso, da onde? Um ano depois... Começou os grupos de Espiritismo Fraterno, e é tudo assim, é tudo rápido. Com certeza eu estava estudando, eu tinha concluído um curso. Eu tenho a impressão que aquela noite eu consegui ver a conclusão de um curso que eu fiz no plano espiritual. Lindo, 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 gente. Eu ainda não consegui falar daquele jeito. Um dia eu vou conseguir. Mas que eu já fui preparada, eu já fui. Alguém quer falar alguma coisa? Ô Priscila, eu quero falar o seguinte, né, porque houve uma preparação muito grande para estarmos aqui reunidos, né? Você vê uma coisa, cada um de um estado, de uma outra cidade, né? E isso é por quê? Porque a gente precisa divulgar o Espiritismo, a gente precisa fazer o bem. Então, tanta coisa que a gente está aprendendo, né? Com você, com o Ricardo Mello, nas pílulas dele, no evangelho maravilhoso que ele faz, ele fez um evangelho hoje maravilhoso. Então, é isso. Agora é o tempo da gente agradecer, né? E distribuir esses dons que chegaram para nós, nas nossas mãos, né? Seja na escola, seja em casa, né? Seja dentro do ônibus, né? Onde quer que seja. E a gente está sendo muito procurado o tempo todo. Eu vejo isso. É um telefonema, é um WhatsApp que a pessoa vem desabafar o tempo todo, né? Você faz uma oração para mim o tempo todo, aí eu jogo lá no grupo de prece do Ricardo, eu faço aqui em casa e vou fazendo assim. Exatamente. Então, a espiritualidade, ela foi muito tempo para se organizar esse grupo imenso, vários grupos de estudos, né? E isso aí é para a gente fazer o quê? O bem, né? E nos melhorarmos cada vez mais, né? É uma oportunidade linda. Linda, trabalhar, fazer o autoconhecimento, igual você falou, a professora falou, né? E seguir aí nesse momento da espiritualidade aí, né? E cada um de nós, né? Chegou às nossas mãos, né? Eu acho que agora é só tempo de gratidão por tudo, né? O tempo todo.
Eu estava sábado, sem esse sábado que passou agora, no retrasado, estou aqui em casa, acho que eu tinha recém feito o evangelho, eu recebo uma mensagem no privado de um rapaz, Luiz Fernando, da Web Rádio Namastê, do Ricardo Melo, falando que os dirigentes dos grupos do Ricardo Melo tinham visto nossos encontros aqui de segunda-feira, tinham tomado conhecimento dos grupos do estudo de espiritismo e pediram para a professora Tereza começar a fazer lives. Olha só, uma coisa assim, tipo... E a gente tentou no ano passado fazer live, eu e a professora, só que eu não estava conseguindo mexer direito numa plataforma StreamYard. E eu ainda falei, ai, professora, e aí, com tanta coisa, estudando, que eu também estudo para concurso, trabalhando, né? Aí eu falei, nossa, professora, se for pra gente fazer live, a gente vai fazer, vamos jogar pro universo. E aí eu recebo contato, ele fala com a professora Tereza, será que ela topa? E aí que tá. Já vou divulgar aqui, gente, quarta-feira nós vamos ter as perguntas fraternas, que eu acho que vocês já devem ter visto, né? As perguntas fraternas que a professora Tereza publica nos grupos. É uma demanda muito grande, ela não consegue responder todos. Então, para a gente conseguir responder um pouco mais, a gente vai fazer as lives, acho que no Facebook, o Luiz Fernando ele vai assessorar a gente, ele vai mandar um link e eu vou divulgar para vocês com antecedência. Então, toda quarta-feira, 20 horas, nós vamos ter live das perguntas fraternas, aí vocês podem entrar, botando as perguntas ao vivo, eu vou ler, a professora vai respondendo. E sexta-feira nós vamos começar a fazer palestras, e se Deus quiser nós vamos trazer outras pessoas. A princípio vai ser eu e a professora Tereza, mas aí a gente quer ver se a gente consegue mais palestrantes para cada sexta-feira, às 20 horas, ter um palestrante diferente, para falar de espiritualidade, falar de atualidade, né? Então, quarta-feira, 20 horas, temos perguntas fraternas, e sexta-feira, às 20 horas, também vão ser uma live. A nossa primeira live vai ser, peraí, gente, deixa eu consultar meus oráculos, vai ser sobre fatalidade e determinismo. Aí a gente vai divulgar nos grupos, com antecedência. Maravilha. Alguém quer falar mais alguma coisa? Senão eu vou fazer a nossa prece final, que é fundamental. Alguém quer fazer a prece? Alguém pode fazer a prece. Eu só queria dizer que é a primeira vez que eu estou aqui e me sinto muito aciada, um bem de eu poder estar aqui neste momento. Nossa, muito obrigada. Seja muito bem-vinda. Não está aqui à toa. E tudo no tempo certo. Que tu possa estar sempre com a gente todas as segundas-feiras. E se não puder estar nas segundas-feiras, eu estou gravando e a gente coloca... Tu está no grupo do Espiritismo Fraterno? Chegou a entrar no grupo? Porque aí eu subo no YouTube e... Tá. Ai, falhou um pouquinho. Acho que falhou. Mas aí, de qualquer forma, eu botei o link do grupo 9, pode entrar. E aí eu subo no YouTube essa aula. Quando não puder, na segunda-feira está. Na segunda-feira, na terça eu publico. A reunião tu pode ver diretamente pelo YouTube. Tá? Então, alguém quer fazer a prece? Alguém está se sentindo inspirado? Alguém conversou com Jesus e falou, não, eu sou com uma inspiração. Não. Eu gostaria de fazer. Ai, Paulo. Paulo, bem-vindo. Que legal, boa noite. Boa noite. É que calhou quase com o meu... Eu estou muito feliz que o meu evangelho no lar começa às 9, mas é que eu tenho algumas atividades do trabalho, sim. Mas graças a Deus eu estou de volta aqui também, mas todas as segundas-feiras eu entro, fico quietinho, mas agora você falou para fazer a prece, eu quero fazer a prece de encerramento, sim. Por favor. Vamos lá. Senhor Deus, Senhor Jesus, queremos agradecer a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos. Muitos de nós têm um conhecimento tão grande, meu Pai, mas nós temos a humildade de estarmos aqui reunidos, porque conhecimento nunca é demais e nós sempre vamos carregar esse conhecimento para nós, para toda a eternidade. A prece de encerramento que eu vou fazer é o Salmo número 1. Senhor, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios,
nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros d'água, a qual dá seu fruto no seu tempo. Suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Meus irmãos, esta é a informação que nós precisamos carregar dentro do nosso coração. O Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor conhece o caminho dos justos, ou seja, Ele conhece o nosso caminho. Vamos ver aquela nossa irmã que viu as entidades de luz sublimando, voando. Isso é uma coisa importantíssima. Graças a Deus e graças a Jesus que ela viu a entidade de luz. E é isso que estão ao nosso lado neste momento, dizendo para nós: continue com essa situação maravilhosa, das quais podemos compartilhar amor e caridade com pessoas de estados e até de países diferentes. Que Deus nos ilumine e que possamos estar juntos aqui mais outras segundas-feiras. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Obrigada, Paulo. Assim seja. Precisa de salmos. Obrigada, mesmo. Paulo. Obrigada, Paulo. Linda, Amém. Deus linda Obrigado, prece. pessoal. abençoe nós todos. Salmo número 1. Eu vou anotar. Salmo número 1. Muito lindo. Hoje precisa de salmos mesmo. Muito bom, muito bom. Então, Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Até segunda. Até semana que vem, Gratidão. por favor. Não nos abandone, se Deus quiser. Pessoal, Boa noite, fiquem com abraços Deus. fraternos, Tchau. muita luz para todos nós. Boa noite, muito Amém. obrigada. Boa Fica com noite. Deus. Obrigada. Pessoal, fiquem com Deus. Amém.